Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos ter uma aula, que hoje é uma aula, que Emmanuel aqui se esmerou no didatismo para nos explicar uma situação que nos leva à queda. O que nos leva à queda? O que nos leva à queda? O outro, Deus. O que nos leva à queda são nossas próprias fraquezas, não é? Então, é exatamente sobre isso que ele vai falar. O título da mensagem de hoje, que é de número 129, é Origem das Tentações. Tentação. Então, eu falei de fraqueza, mas o título não leva a fraqueza, leva a tentação. Mas, ora, o que nos é tentador? Nós só somos tentados naquilo que ainda somos fracos, não é? Isso é que nos traz a tentação. A tentação, ela pluga, se vincula, se linka com a nossa fraqueza. Vamos ver o versículo que Emmanuel destaca. Ele destaca da carta de Tiago. Não se tem ao certo, não se tem certeza de quem é esse Tiago. No entanto, imagina-se que não seja o Tiago, irmão de João. Por quê? Porque Tiago, irmão de João, foi o primeiro apóstolo a morrer supliciado. Foi o primeiro. E isso foi poucos anos depois da crucificação de Jesus, o que, ao ver dos estudiosos, não daria condições de ser ele aquele que escreveu a carta. Mas são aquelas questões de que não há definição, uns acham isso, outros estudam sobre, não é? Esses estudiosos. Nós achamos, eles lá estudam e tentam ver. Mas isso, existem algumas hipóteses, mas acha-se que não é o que nós realmente mais conhecemos, que é o Tiago, irmão de João, que acabou trabalhando com Pedro na Casa do Caminho. Ele era muito rigoroso no cumprimento da fé judaica. Ele não estava de acordo com Paulo, que tinha a ideia de que o cristianismo deveria ser pregado a todos. Todos que quisessem deveriam ser cristãos. Tiago achava que os cristãos deveriam ser os judeus, tanto que ele achava que o cristão deveria ser circuncidado, exatamente, seguindo os mesmos preceitos. Paulo não concorda, tanto que recebe mesmo de Jesus a missão de ir pregar o evangelho aos não-judeus, aos gentios. Por isso ele é chamado de apóstolo da gentilidade, porque ele recebeu esta missão de ir semear o evangelho para além da Palestina. Muito bem, voltando aqui, porque é a carta de Tiago que está lá no Novo Testamento, no capítulo 1, no versículo 14, nós temos o seguinte: mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, enganado pela sua própria concupiscência. O que é isso? Aqui é apenas uma única frase, mas cada um, eu, você, ele, ela, cada um de nós é tentado quando, então existe uma situação, é tentado. Aliás, quem não é tentado nesse mundo, já que ainda somos espíritos imperfeitos. Então, ainda a imperfeição é uma nota muito forte em nós. Sendo assim, todos nós somos tentados, só que não nas mesmas coisas, já que temos
uma gama de fraquezas que nos caracteriza particularmente, não é? De um é de um, de outro, o meu é meu, a minha é minha e a sua é sua, a gama de fraquezas. Então, cada um de nós é tentado quando? Quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é nosso desejo pelos prazeres materiais. Então, esse desejo é que nos coloca vulneráveis a escolhas enobrecidas, já que esse desejo muitas vezes nos liga a sentimentos menos nobres, não é? Simplesmente pela satisfação daquele prazer, daquela ação na materialidade. Então tem a ver com os nossos sentidos físicos, não com o nosso ser espiritual. Essa ligação com a materialidade é que vem a comprometer a qualidade do nosso livre-arbítrio no nosso progresso, no nosso progresso espiritual moral. Então, que nós somos tentados, vamos colocar logo, né? Cada um, que nós somos tentados quando atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Emmanuel comenta da seguinte forma esse versículo: geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam, ou seja, colocam em Deus a causa que lhes determinou o desastre. Então, esses grandes males são os fracassos de cada um na vida. Então, geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda, aqueles que se encontram em queda, nesses males, imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. A culpa é dele, ele que foi responsável, não me protegeu, não isso, não aquilo, não fez, não aconteceu. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do desígnio divino. Ou seja, isso me aconteceu porque Deus permitiu. Como é que ele pode dizer que me ama se ele permite que uma coisa dessa aconteça na minha vida? Guardando-se as devidas proporções, quando nós não entendemos o que quem nos ama deseja de bom para nós e achamos que, na verdade, a pessoa está sendo má e não boa, é como aquela mãe que oferece a verdura para o filho, que detesta a verdura e vê na mãe uma carrasca terrível que o obriga a ter que conviver com aquele tipo de comida no prato. Então, guardando as devidas proporções, é claro, né, porque isso nós estamos falando do nosso progresso moral, diferente mais da comida, mas é pela nossa falta de entendimento, de nós nos virarmos contra, na verdade, a quem nos ama, por não entendermos o porquê a pessoa que nos ama está fazendo uma... Até quando entendemos o porquê. Até quando entendemos o porquê, ainda nos fica mal, ainda nos cai de uma forma onde nos sentimos vítimas. É o registro patente da nossa imaturidade como espíritos, da nossa imaturidade. Emmanuel continua dizendo: sim, Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos, aqueles aqui enfrentando os males por não terem conseguido dar boas respostas no seu livre-arbítrio,
responsabilizando Deus por suas quedas. E esses decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo. Quem é que oferece os eternos valores do tempo, senão o nosso Pai Celestial? Se conservam de pé, os caídos, contando com os eternos valores do tempo, cá estamos nós para provar, amparados por suas mãos compassivas, as mãos de Deus, por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Então, se Deus é Pai todo amor e realmente nos oferece o tempo e nos oferece apoio, que são ainda os recursos que continuamos recebendo sempre, para continuarmos a nossa jornada na imortalidade, compreendendo realmente quais são os valores que nos servem, que nos são verdadeiramente úteis. É claro que precisamos de uma mudança profunda de hábitos mentais, novos padrões mentais. 2000 anos depois, ainda estamos absorvendo os padrões mentais que Jesus nos trouxe, de renovação, de todas aquelas ideias muito vinculadas aos instintos, onde o homem sobrepuja o homem e, se for necessário, o mata. Somos a única espécie que mata a própria espécie. Nessa sanha infantil de poder. E quando não matamos fisicamente, hoje está aí, não é? O novo termo de assassinato de reputação. A antiga calúnia. Antigamente era calúnia. Hoje é assassinato de reputação. Mas não deixa de ser interessante o termo, não é? Porque continuamos muitas vezes violentos. Porque assassinato é um crime violento. E não é porque não tem um corpo físico ali, sem vida, inerte, que o crime não é violento na mesma, porque muitas vidas se perdem em assassinatos assim, em calúnias, que enxovalham nomes e famílias. Claro que essas pessoas que estão disseminando esse mal serão responsáveis. Na própria fieira do tempo, as respostas vão voltar. Nós fazemos a ação, a semeadura é livre, mas chega sempre a época da colheita e ela vem direitinho para nós. Aí a gente não entende, voltando de novo ao início da mensagem, não é? Por que as coisas nos acontecem? Porque nós precisamos aprender a superá-las, a não repetir o mesmo tipo de resposta que nos leva sempre a uma expiação dolorosa. Então, se não formos defrontados com o que nos incita, o nosso lado mais fraco e inferior, como vamos aprender a fortalecer esse lado e a enobrecê-lo? Voltando àquela mãe amorosa que oferece a melhor alimentação para o filho, mesmo que o filho não reconheça. Assim, a paternidade divina, na sua providência, nos oferece as experiências que precisamos passar para que também cresçamos filhos fortes dessa paternidade divina abençoada. Nosso Emmanuel continua dizendo assim: seria porventura assim, porque ele fala das mãos compassivas e diz: as tentações não procedem da paternidade divina. Ok? Ele oferece o tempo, as oportunidades, mas a tentação, não. Oportunidades, elas vêm para todo mundo. Para todo mundo. As situações são colocadas.
Ai, mas nessa situação eu sou frágil, mas, né, mas fulano não é. Então não é uma situação que fragilize, é uma situação que me fragiliza. E ela está na minha vida e ela é importante que eu lide com ela, aprenda a lidar com ela para que eu me fortaleça e a supere e ela não passe a ser mais para mim uma tentação, uma pedra de tropeço. Então, não é da paternidade divina as tentações. E ele pergunta: seria porventura o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos cometem crimes diante da lei por ele criada pelo estadista? Então, a Constituição, ela é responsável por haver criminosos na sociedade? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. E aí ele repete, está aqui entre aspas: cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. A fraqueza pelas coisas que satisfazem os sentidos físicos. Aquele desejo por ter, por fazer e conquistar. E não, e qual o preço disso? Eu pago o preço. Porque isso é um vício moral meu. Que aí já é um vício moral, não é? E nós temos que tratar. Vícios estão aí para serem tratados, a fim de serem superados. E ele coloca o seguinte: olha, vejamos, examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro, tentação, exterioriza o segundo. Então, a tentação exterioriza o desejo, que se não fosse a tentação, o desejo não seria revelado. Então, muitas vezes, quando vemos alguém cair e criticamos, alguém nos chega e diz assim: olha, cuidado, quem sabe se na situação de fulano você não teria a mesma resposta ou pior. Porque foi a tentação que fez com que a fraqueza se revelasse. E talvez nós ainda não tenhamos sido defrontados por certas tentações, até porque só o somos quando estamos preparados para sermos bem-sucedidos. Então, quando caímos, não é uma covardia da providência divina. De forma alguma. Deus é todo misericórdia. Se é justiça, é misericórdia também. Então, ele vai trazer a situação, sim, ele vai trazer a experiência, para que nós possamos nos avaliar, decidir, escolher. Mas apenas quando tivermos condições de enfrentá-las. Se não tivermos por mil anos, a providência divina vai esperar. Não vamos esquecer, como um excelente exemplo, a situação narrada no livro Cartas e Crônicas do Espírito Irmão X, psicografado, Humberto de Campos, o Espírito, psicografado por Chico Xavier também. Nesse livro, Cartas e Crônicas, existe um capítulo chamado A Tragédia do Circo, que fala sobre o incêndio do circo Gran Americano, que aconteceu em Niterói no dia 17 de dezembro de 1961. Foi o maior incêndio em espetáculos do mundo e até hoje, vitimando na maioria mulheres
crianças, idosos, e isso aconteceu como uma reparação a que esse grupo de espíritos que desencarnou no circo estava ligado a um acontecimento do início do cristianismo, quando na cidade de Lyon, na França, uma cidade ocupada também pelo Império Romano, eles levaram cerca de 1000 cristãos à arena para supliciarem-nos naqueles terríveis espetáculos dos circos romanos, a fim de homenagear um romano que retornava à cidade. Então, quanto tempo? Mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos. Até que esses espíritos tivessem condições, força suficiente para enfrentar a expiação que a própria consciência exige. Então não há pressa. Se as situações nos chegam, é porque nós estamos preparados para enfrentá-las. Mas precisamos de ter consciência disso, porque senão as situações vão nos pegar como que desprevenidos. Eu não sabia. Não, eu não lembrava. Mas com certeza, várias situações se aproximam de nós para que estejamos prontos. Mas precisamos estar atentos, porque senão vamos deixar passar, porque hoje é um problema, hoje é um impedimento, amanhã é outro impedimento, hoje eu estou ocupado com isso, amanhã eu estou ocupado com aquilo, depois estou ocupado com não sei o quê. E aí vem a provação, porque vem na vida de todo mundo. Não é que eu queira mal de ninguém não, tá? É porque esse é um mundo de provas e expiações. Então nós aqui passamos por provas e expiações. Todo mundo, tá? Mas nós precisamos nos preparar. O que esse preparo faz? Ele impede as provas e expiações? Não, não a ocorrência delas. Ele impede que o nosso estado de alma se torne um estado de alma tão desequilibrado que nos coloque em ameaça. Então, nós estamos preparados para enfrentar sem revolta e sem desespero. Certo? E é claro que também existem certas expiações, lembrando as palavras de Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Então também vão acontecer situações que são minoradas pela nossa ação no bem. Muitas vezes uma expiação não pode ser anulada, mas pode ser minorada. É aquela história, não é, de que a pessoa perde um dedo e aí, poxa vida, eu tenho feito tão bem a todo mundo e perdi o dedo. Pois é, perdeu o dedo porque tem feito muito bem, porque na verdade era para ter perdido a mão. Isso a gente não sabe, né? Então, muitas coisas acontecem minimizadas. Outras tantas pode chegar a acontecer de serem canceladas. Lembrando aqui, são casos que a gente sabe e de vez em quando lembra, do irmão de Chico Xavier, o José, que ele ajudou muito, trabalhou muito junto a Chico. Então ele adquiriu um crédito moral muito grande na sua encarnação, mas em um determinado momento ele foi acometido de demência. E o pai, que não tinha entendimento, disse a Chico que ele falasse com os espíritos que era preciso curar o José, porque afinal tantos eram curados, não é? E os espíritos se reuniram e a demência de José era orgânica, era genética. Não havia como reparar a questão genética. Mas ele realmente era merecedor. Então, José foi levado à desencarnação, por não ser mais, vamos dizer assim, a justiça divina já ter... ele já tinha aprendido, ele já tinha superado, não precisava mais passar por aquela expiação. Ele foi liberado dela. Mas para ser liberado dela, ele desencarnou. O pai de Chico Xavier, claro que não entendeu isso, né? Não conseguiu compreender isso.
que não havia. Ou ele ficava demente, ou ele se livraria da demência desencarnando, porque a demência estava limitada à questão orgânica, bastava que ele abrisse mão do corpo orgânico. Então, às vezes, a gente não entende como é que a providência divina se manifesta, mas cada caso é um caso, e os nossos casos são tão ricos e tão complexos, nossas histórias são tão antigas, que é bom que a gente vá confiando. Se tivermos dúvida, vamos anotando as dúvidas. Quando a gente chegar do lado de lá, a gente marca para conversar com alguém e todas as dúvidas nos serão esclarecidas. Isso a gente precisa ter certeza. A gente precisa ter certeza disso. Está tudo muito certo. As dúvidas são justas, mas por quê? Por quê? Segura. Deixa anotadinho lá no caderninho e continua, tá? Anotadinho. Quando eu chegar lá, eu sento com alguém, pergunto, converso e resolvo. E vou ser esclarecido. E vou dizer, tá, agora eu entendi. Faz sentido, mentor? Pergunta, tá bom para você? Perfeito, olha, nossa, foi muito bom. Muito bom, porque é aquela história do dedo e da mão, né? Eu quero saber por que meu dedinho. Porque era a mão. Por que foi essa história? E você pediu para perder a mão. Agora você está sentando aqui para reclamar que perdeu o dedinho. Está esclarecido? Informação está boa? Voltando ao nosso Emmanuel. Ele estava aqui falando sobre os dois substantivos, não é? Tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo. Então, a tentação exterioriza a concupiscência. A concupiscência, ela constitui o fundo viciado. Lembra que nós falamos do vício? E perverso da natureza humana primitivista. Então, são aqueles nossos condicionamentos daquele homem velho, cheio de... não serve mais. Fundo, viciado e perverso. Por quê? Porque está desviado do bem, tá? Não é aquela perversão de fazer mal, não. Está desviado da lei do bem. Da natureza humana primitivista. Aquela que não tinha certo ou errado, fazia o que dava vontade, o que o instinto mandava, não passava por nenhum tipo de reflexão. Essa ainda é o fundo viciado da concupiscência. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores convites de si mesmo. Aquele homenzinho velho lá, por que você não faz isso? Vai lá, faz isso aqui, tá. E a gente fala, esse é aquele que eu não quero mais ser. Esse é aquele que eu não quero mais ser. E se a gente ficar dando muito ouvido, a gente começa a ficar pilhado. Mas fica assim. Então a gente começou, parou. Vamos respirar fundo. Chamar logo o anjo guardião para perto. Sintonia, né? Porque perto ele está. Mas é que a gente começa a pegar o barquinho e ir se distanciando no mar da insensatez. É ouvir a malícia própria. Então, ser tentado é ouvir a malícia própria. É abrigar os inferiores convites de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Afinidade. Então, se nos vem uma ideia assintosa para que a gente faça nos tentando, que eu seja, vamos dizer, que sejamos agressivos e
eu não tenho mais isso, não me afino mais com agressividade? Não tem afinidade, não tem tentação, não me disse nada. O problema é quando tem afinidade. Aí tem que tomar cuidado, porque bateu, já começou a borbulhar, começou a ferver. Então a gente tem que diminuir a temperatura bem baixinha. Se possível, apaga o fogo. E já vamos conversar. Jesus me fortalece, porque vamos lá, a gente já está pensando lá em Jesus, já sentou lá do lado dele, lembrando de Marta e Maria. Jesus chegou na casa de Marta e Maria, e Marta lá, arruma daqui, arruma de lá, e Jesus na sala conversando. E Maria sentou aos pés de Jesus para escutá-lo. E Marta chegou e falou assim: Senhor, não te incomoda que a minha irmã me deixa a servir sozinha? Marta, Marta, andas preocupada, inquieta com muitas coisas, mas, no entanto, uma só é importante. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Então, visualizemos a gente ali sentadinho do lado de Jesus, no chão, ele sentado na cadeira e nós ali no chão. Ai, Senhor, me ajuda. Ele vai botar a mão na nossa cabeça e vai dizer: calma, você consegue. Calma, um passo de cada vez. O primeiro passo é calar. Calar não só com o outro, mas calar com a perturbação dentro de nós. Respondermos: não. Vamos cantar Quanta Luz. Quanta Luz. Vamos cantar uma música calma, suave. Vamos cantar uma música que nos traga paz. Vamos orar, vamos ler, refletir, conversar com Jesus, respirar fundo, lançar mão de recursos que nos ajudem a nos pacificarmos, e assim a tentação vai se afastando de nós. Ou melhor, nós vamos nos afastando da tentação. Nosso Emmanuel continua dizendo: finalmente, destaquemos o verbo atrair. Sim, porque ela diz: cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Então ele agora vai destacar o verbo atrair. Verificaremos a extensão da nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. Que tipo de coisas me atrai? Que tipo de situação me atrai? Interessante para a gente descobrir um pouco de nós mesmos, ou muito de nós mesmos. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Cada dia tem situações magnéticas específicas. Sim, porque coisas diferentes acontecem nos nossos dias, não é? Nós temos a agenda dos passos da nossa caminhada aqui na Terra, estão lá. Hoje é prova disso, né? Daquilo. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Jesus deseja e nós desejamos também. Para isso reencarnamos. Considera a essência de tudo que te atraiu no curso das horas.
O que me atraiu? Me atraiu a fofoca? Me atraiu o lamento? Me atraiu a queixa? Me atraiu a irritabilidade? Me atraiu a vontade de entrar em paz? Me atraiu a vontade de não provocar? Me atraiu a vontade de ser paciente? Me atraiu a vontade de ficar em silêncio e orar? Às vezes pode não ser aquela super vontade, mas a vontade do que sabe, quando a gente sabe o que é melhor para nós. É aquela vontade levada pela razão, pelo bom senso. Porque tem a vontade levada pela paixão, e essa arrasta. Mas às vezes precisamos antepor essa outra vontade, de que fazemos, muitas vezes não o que queremos, mas o que é melhor. Como diria Paulo, tudo me é lícito, nem tudo me convém. Vocês perceberam, né? Que eu gostei do assunto, 36 minutos. Gostei do assunto. Quando esses assuntos falam das nossas fraquezas e ao mesmo tempo do nosso potencial para superá-las, isso é fantástico, é muito maravilhoso. Nós somos muito maravilhosos. Filhos de Deus, não é? Não podia ser diferente. Vamos orar, vamos conversar com Jesus. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção de estarmos mais uma vez na carne, pela bênção de termos a Ti, Senhor, iluminando as nossas vidas. Obrigado pelo Evangelho, Jesus. Obrigado pela família, pelo lar, pelos desafios. Obrigado, Senhor, pelo nosso anjo guardião, que está sempre conosco. Abençoa-o. Abençoa, Senhor, nossos esforços. Abençoa nossos amados, mas também a todos aqueles que compõem essa grande família universal, Jesus. Em especial te pedimos pelos que sofrem, pelos desesperados e revoltados. Abençoa-os, Senhor. Obrigado por tudo, Mestre amado. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de novo de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.